Isso mesmo, Léo. Já está aqui com a gente para bater um papo o doutor Ricardo Osório Dourado. Doutor Ricardo é diretor-presidente do Instituto Goiano de Pneumologia e Alergia no estado de Goiás. Pneumologia. Você viu que a língua aqui complicou, né? É a questão do aparelho. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo aqui no programa Viver Goiás. É um prazer receber o senhor para estar esclarecendo algumas coisas para nós. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar esclarecer, deixar as pessoas um pouco mais tranquilo, com tantos problemas, tantas doenças respiratórias que estão surgindo, que estão acometendo a população e as pessoas ficam com muito medo, né? E a ansiedade influencia isso demais. Nós estamos saindo aí de uma pandemia, ainda não terminamos de vencer essa batalha, mas já conseguimos muitos avanços. E eu costumo dizer que a pandemia pegou a gente de surpresa. No início ninguém conhecia nada. Eu lembro que o primeiro mês da pandemia eu fiquei praticamente sem sair de casa, ninguém fazia nada. E eu fui estudar sobre esse vírus. Vocês sabiam que é o terceiro episódio que acomete esse vírus, desse Covid? O primeiro episódio que teve do Covid foi na China. Uhum. Me parece que no ano de 2000, eu não lembro se 2005 ou 2011, eu não me lembro. Surgiu até uma crença, né, que foi criada em laboratório para dar uma eliminada num pouco da população. Eu vou chegar lá só para você entender. Teve o primeiro episódio na China, depois ficou recluso praticamente ali nesses países asiáticos. Uhum. Depois teve um episódio no Oriente Médio, anos depois, que pegou alguns países também naquela região. E depois eles começaram a estudar. Inclusive que a primeira vacina que foi estudada desde essa época foi a vacina da AstraZeneca, que é uma vacina que já tinha. Tanto é que eu particularmente achava a vacina da AstraZeneca uma vacina muito mais segura. Depois veio as outras vacinas. Então, o Covid existe até hoje. Sim. Essa suspeita do vírus ser criado em laboratório. Por quê? Porque foi um vírus que teve um comportamento diferente de tudo que a gente já viu. Um vírus que não poupava idade, um vírus que não tinha predileção nem para o frio, nem para o calor. Então, um vírus que deu no mundo inteiro, foi uma pandemia, por isso chamada pandemia, que alastrou pelo mundo inteiro. Um vírus que teve surtos mais graves do que o início, que você lembra que começou grave, mas teve um surto. Depois teve um segundo surto. Uma pandemia que se arrasta mais de 2 anos. Tudo muito diferente. Não acabou, né, que não, ela realmente agora perdeu a força. Não está mais do jeito que era. Mas inclusive na Bahia, acabou de sair uma matéria agora, eu estava até lendo mais cedo, na Bahia já é obrigatório estar usando máscara em vários lugares fechados, bares, não está sendo permitido mais. Isso depende muito. Você sabe que a Bahia tem um sistema político diferente. Então a pandemia teve esse problema. Foi muito ações por causa de política. Uhum. Então, nisso foi muito ruim. A questão política na interferência na doença. Quem tem que tratar a pandemia é médico. Quem tinha que orientar é o Ministério da Saúde. E muita gente orientou e conduziu a pandemia. O senhor... Mas está retornando agora. Está voltando, está tendo um surto, mas um surto leve. Nós vamos ter que conviver com isso daí? Um surto leve, eu estou atendendo paciente todo dia no meu consultório. Eu já atendi 2 idosos, caudal de idosos, atendo vários pacientes diariamente, todos leves, todos com sintomas leves. Mas assim, sintomas semelhantes a sintomas de gripe. Não é a questão também de voltar a ter esse trato, né, com as mãos, higienizar, é correto estar usando, não é correto, tem eficácia usar o gel em álcool? O álcool gel é muito complicado, né? Porque eu peguei muito paciente com problema de alergia, de desenvolver problema alérgico depois do uso do álcool gel. A higienização, você vai lavar as mãos. Sim. Quando você tem que higienizar? Por que higienizar as mãos? Covid não passa pelas mãos. Covid passa se você levar as mãos nos olhos. Então você mas tem nós que temos esse hábito, né, doutor? Se for levar, lavar as mãos. Uhum. Então, no hábito na hora de comer, você higienizar as mãos. Agora, também, por outro lado, e a pessoa que toda hora, todo lugar que vai passar álcool não é um álcool. E teve questões psicológicas também, né, que a pessoa começa a ficar desorientada o tempo inteiro, tá passando. Então, doutor, eu vi um episódio esses dias no supermercado, que foi o seguinte, que é muito comum a gente ver também. Uma senhorinha passando e tal, anda daqui, anda dali, pegou uma uva e enfiou na boca. Em tempos de Covid. Isso aí foi o quê? 2 semanas atrás. Falta a população nossa ainda ter um pouco mais de, digamos, educação nesse sentido? Eu acho Falta assim, o Ministério da Saúde, por exemplo, fazer uma campanha de
Isso é cuidado, né? Ninguém vai comer uma coisa no supermercado sem lavar. Leva para casa, lava, né? Faz a higienização, né? Tem gente que usa até produtos fazer a higienização. Lava bem lavado seu alimento para você ingerir seu alimento. Então, existe o que é crença, o que é verdade, o que é mito, o que realmente é importante na Covid. Então, muitas coisas não estão esclarecidas. Né? Com relação às vacinas, a vacina foi uma coisa emergencial. Sim. Então, a vacina não teve, por exemplo, estudo científico a longo prazo em gestante, em criança. Então, se você analisar, por que vacinar criança, por exemplo, criança de 5 anos, se a 99% das crianças com Covid são leves? Então, qual seria a justificativa de você vacinar a criança? Mas é por ser não estou dizendo que a criança não deve ser vacinada, não estou dizendo isso. E eu acho que vacina, quando o paciente me pergunta se eu devo vacinar tal coisa, eu falo, olha, deixa eu te falar, vacina é uma coisa que se você segue a orientação do Ministério, mas você tem o direito de poder dizer que você não quer vacinar uma criança de 3 anos, de 5 anos. Isso aí é pai e mãe, que eu acho que é obrigação. Quem cuida da criança é pai e mãe. Então, se a mãe, é muito difícil você virar e falar assim, você é obrigado a vacinar, como aconteceu. Mas é muito complicado também. As vacinas salvam vidas, não é o que vocês estão falando? Mas quando é vacina que é estudada. Então, a vacina precisa ainda de um tempo maior para a gente ter... não é estudada? Não, eu acho não, eu afirmo. Vacina para ser com ela precisa de 5 anos. Mas existe vacina, não teve uma eficácia, doutor? A vacina mais que foi mais rápida no mundo, foi no mínimo 3 anos. Então o Covid não teve tempo para isso. Então a criação da vacina do Covid... Mas não ajudou a salvar vidas? Lógico que ajudou, mas foi uma coisa experimental. Do mesmo jeito que poderia ter ajudado, poderia ter tido complicação, como teve com a talidomida. A talidomida foi um remédio que todo mundo colocou como um remédio salvador da pátria. E quantas pessoas no mundo tiveram problema? Então, o que acontece? Não, eu vacinei, só que eu não fiz a vacinação completa. Eu não tive aquela segurança de vacinar a vacinação completa. E eu tenho pego muito paciente que está tendo complicação. Então, a questão da vacinação tem que ter também um pouco pessoal também. Né? A partir do momento que é pandemia, eu acho que o governo passa a ter muita força, mas a partir do momento que a doença está controlada como está agora, aí vale a questão individual também, né? Quando é pandemia, não, aí é uma coisa de calamidade pública, aí você tem que seguir as normas, isso o governo é obrigado a tomar as atitudes, mas quando a pandemia passou essa fase e ela está numa fase de controle, eu acho que a discussão e a ciência demonstrar, e se amanhã começar a aparecer casos de neuropatia, casos de miocardite, e aí? Né? Tem muito caso de esquecimento, alguns outros casos, nós vamos conversar sobre isso, mas nós vamos para o intervalo e voltamos já, pode ser? Pode. Voltamos aqui para o nosso bate-papo com o Dr. Ricardo Osório Dourado, tá interessante, né? Muito interessante, muito esclarecedor, e agora o senhor me colocou na dúvida também. Por quê, doutor? Porque acontece muitas coisas que, igual a gente estava conversando no intervalo, que tem pessoas que estão tendo sequelas pós-Covid, e algumas pessoas estão ligando essa questão pós-Covid com a questão da vacina. Isso é fato? Isso procede? Do mesmo jeito que a gente conversou sobre vacina, eu acho que precisa ter um pouco mais de esclarecimento científico. Quando você fez a vacinação, eu acho que 2 coisas chamavam atenção no início da vacinação. Primeiro, na vacina havia escrito em caráter experimental, em caráter emergencial, ou seja, naquele momento temos que fazer isso. E segundo, todos os laboratórios colocavam que não se responsabilizava por futuras complicações que pudesse ser atribuída à vacina. Todos os laboratórios. Por quê? Porque isso foi uma coisa que foi feita naquela situação. Era uma situação de risco muito grande. Então, foi criadas as vacinas, a vacina cumpriu o seu papel, eu acho que muito importante, só que a gente tem que pensar que o Covid, o vírus perdeu a força. Isso é uma coisa da doença. Como a AIDS perdeu a força, como a H1N1 perdeu a força, o vírus... Por que o vírus ele é tão letal? Ele foi letal, matou gente. Porque era um vírus desconhecido. Então, quando o organismo tem contato com uma coisa que ele desconhece, ele não tem imunidade para... Então, ele veio para ficar com a sociedade. Ele está perdendo a força, ele vai perder a força, ele já perdeu muita força. Hoje os casos,
também por pessoas que já têm imunidade por ter tido Covid, pessoas que têm imunidade por terem vacinado e o vírus perdeu a força. Se você juntar as três coisas e mais o que o médico aprendeu como conduzir o Covid, principalmente, porque quando a gente fala em Covid, a gente tem que lembrar que é uma doença viral. Então, quando fala não vai no médico, eu particularmente acho isso completamente errado. Porque o médico ele vai tratar o paciente, vai tratar as complicações. E a pessoa vai ser... Pô, não é bom você ligar para o seu médico e falar, doutor, eu estou com uma dor de cabeça, não sei o que é isso, eu estou com uma febre diferente, aconteceu isso e a gente orienta, isso não te traz uma segurança. Então, essa segurança... Por isso que eu dava o meu celular, dava o meu zap para o paciente, porque eu sabia que se ele precisasse, ele teria que ligar. E eu teria que dar uma explicação. Eu não dormi, eu praticamente fiquei meses e meses acordando de madrugada, atendendo paciente, respondendo zap, mandando mensagem, porque eu via a situação das pessoas. Qual está sendo a e maior eu tive um queixa, sucesso muito grande com meus pacientes, porque eu evitei de internar. Eu falava que o paciente, se ele internasse, fosse para UTI, a gente fazia de tudo para não ser entubado. Então a gente viu que isso, o Covid, não dava certo. E UTI, intubação. Intubação por Covid, de cada 4, 3 morria. Então o que a gente pôde fazer para o paciente não ir para a UTI e não entubar, eu acho que isso foi muito bom, que a gente conseguiu tirar muitos pacientes de ter ido a óbito. Isso eu acho que a gente conseguiu bastante. Você tinha perguntado sobre as maiores queixas que as pessoas estão tendo pós-Covid, né? Que a pessoa teve Covid, eu conheço muita gente que teve, eu acredito que se eu tive, eu sou assintomático, né? Não tive consequência disso. Mas teve muita gente que tem que estar tendo esquecimento, eu vou falar uma coisa da minha falta de área. Asma pós-Covid, que é uma doença que a gente está descrevendo. O que a pessoa passou a dizer que tem falta de ar, que tem cansaço para fazer exercício... Atleta, doutor, eu corria 5 km, hoje eu não consigo correr 2, eu não tenho mais aquela capacidade funcional. E isso é uma coisa que eu faço exercício, vou para academia, dá tosse, dá canseira, dá falta de ar, o peito. Fica exatamente igual um paciente asmático. Você sabe a diferença? Que em Goiás, o asmático, a criança asmática fala que a criança tem bronquite. Bronquite. Não é, a criança é asmática. Existe bronquite asmática? Não, né? Isso é uma denominação da asma. A criança é asmática, o idoso tem bronquite. A bronquite está ligada mais a cigarro, tabagismo. Seria efizema pulmonar mais bronquite. Mas o maior problema hoje de pulmão seria o cigarro? Ou existem outros problemas? O tempo em Goiânia está muito esquisito. Você sai cedo, está chovendo esses últimos dias. À tarde já está aquele sol estalado aí. E como doença respiratória hoje é muito comum na população. Você vê que entre as 5 doenças que mais interna, que leva mais em consulta, que interna e que morre, grande parte é por doenças respiratórias. Hoje o pulmão, a doença respiratória ultrapassa a doença cardiológica. Tem muita poluição também, né? Porque tem as doenças alérgicas, asmas, as alergias, as doenças infecciosas, entra Covid, entra infecção viral, entra H1N1, entra um monte de coisa. A doença relacionada ao cigarro, o cigarro é a primeira causa de morte evitável no mundo. Preciso falar isso. Mas o cigarro é o que mais mata. Se você tirar uma morte evitável, se você tirar o cigarro, seria a primeira causa de morte evitável no mundo, seria o tabagismo. Então, aí você pega doenças relacionadas ao cigarro, câncer pulmonar, de vezes respiratório. Então, se você fizer um somatório, é muito grande. O número de pacientes que tem problema. Aí você junta com poluição, junta com outras coisas. E hoje agora, tem neguilê. Cigarro eletrônico é uma porcaria, faz tão mal. E o cigarro eletrônico, o comprometimento do cigarro eletrônico é diferente do comprometimento do cigarro normal. O cigarro normal é uma lesão gradativa. O paciente do cigarro eletrônico ele pode ir na UTI com 3 dias de cigarro, porque ele fica fumando. Você sabia que aquela fumaça do cigarro é uma fumaça tóxica? É que agora tá chique, as manhãzadas põem na bolsa. É uma bateria. Pois é uma bateria, um trenzinho desse tamanhozinho. E é mais uma praga chinesa, né? Que é chinês. Nós não falamos nada. Eu não opinei nada, é o doutor que está falando. Cigarro eletrônico foi criado na China com o objetivo inicialmente para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Só que foi totalmente... tinha um que era a base de água, né? Agora tem sabores diferentes. Só que é extremamente nocivo. Existe uma síndrome que chama síndrome de Evelyn, nos Estados Unidos, que é a insuficiência respiratória desencadeada pelo uso do cigarro eletrônico, que os jovens estão morrendo. Então,
Doença pulmonar. Tem muita coisa aqui para perguntar pro doutor, mas infelizmente o tempo não dá, doutor. Só vou ter que vir aqui outras vezes. Mas antes da gente terminar, eu queria que o senhor falasse sobre o Instituto Goiano de Pneumologia e Alergia, que é referência aqui no estado de Goiás, né? Pois é, o Instituto Goiano, nós trocamos o nome quando eu fiz minha pós-graduação, que eu fiz exatamente em pneumologia e alergia, que eu fiquei em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, eu fiquei 4 anos lá. No início eu ia fazer pneumologia, mas como a minha tese era em asma, e eu tinha um exame de broncoprovocação que era feito na pediatria, na alergia, então eu fiquei na pneumologia e na alergia durante 4 anos, estendi um pouco mais. Então eu tenho 6 anos de residência, 6 anos de faculdade, 2 anos de residência e 4 anos de pós-graduação para fazer pneu e alergia. Quando eu vim, aí meu pai tinha uma clínica, que chamava na época Clínica Pronto Ar, que meu pai é o pioneiro na pneumologia em Goiás. Sim. Ele é fundador da Faculdade de Medicina, foi um dos primeiros médicos, né? Ele foi um dos primeiros a fundar a cadeira de pneumologia, e depois disso ele fundou a Academia Goiana de Medicina, então é a Faculdade de Medicina e a Academia. E depois aí eu continuei a história da pneumologia, minha filha está fazendo pneumo, minha sobrinha está fazendo pediatria, minha outra sobrinha fez pediatria e alergia, então a gente está trabalhando nessa área da alergia e da pneumologia. É uma paixão, né? Uma paixão pelo pulmão, uma paixão pela respiração. Eu falo, eu conto a história às vezes para o meu paciente, que eu falo, olha, quando eu estava na 8ª série, meu pai era médico, professor da faculdade, e deu um curso pré-vestibular para os meus irmãos para passar para medicina, que estava um cursando 3º ano, outro cursando cursinho, e eu estava na 8ª série. Eu falei, pai, eu quero fazer esse curso. Meu filho, você está louco, você está na 8ª série. Eu falei, não, eu quero fazer. Eu fiz o curso, aí foi fazer a prova. Pai, eu quero fazer a prova. Aí ele deixou eu fazer a prova, foi a 3ª maior nota. Eu estava na 8ª série. Então você vê, a gente tem, eu sempre fui apaixonado. Apesar que quando eu fui, vou dar uma coisa para vocês vão saber, eu adorava matemática, engenharia, química e biologia. Então eu não sabia se eu ia fazer medicina ou engenharia. Ainda bem que foi para medicina. Eu tenho um professor até hoje que me conta na rua e pergunta como é que tá engenharia, porque o tanto que eu gostava. Quando eu decidi medicina, se vocês acreditar, numa fila, para mim fazer a inscrição no vestibular, eu tinha que decidir. Eu fiquei jogando cara coroa. Aí deu medicina, eu percebi que saiu. Vamos decidir cara coroa. Tanto é que quando eu estudava no Objetivo, o meu curso aquele curso que a gente faz, como se fosse um curso técnico, era de eletrônica, não era de análise clínica. Tá vendo, senhor? O senhor beneficiou esse doutor para fazer um trabalho que salva um trabalho excelente mesmo. Ricardo, parabéns pelo trabalho do senhor. O programa Viver Goiás está de portas abertas. Quando quiser vir, venha. Tem muitas dúvidas aqui. Infelizmente não deu pra gente perguntar tudo. Pois é, tem o Instagram do Instituto, que eu queria que depois você divulgasse, os contatos da clínica, Facebook. Quem quiser, pode entrar em contato. Nós temos assessoria de marketing para responder. A clínica fica ali na Rua 3, desde a época do meu pai, no mesmo local, na Rua 3, no centro, bem ao lado do Mercado Central ali. Então é muito fácil. Então quem quiser pode ligar, pode seguir a gente no Instagram, pode me seguir no Instagram, que é Dr_Ricardo Dourado. Então, a gente está aí para tentar esclarecer, e eu digo sempre, se você adoecer, procura um médico. E com relação ao Covid, isso é mais... Vai no seu médico, fique tranquilo, deixe o seu médico orientar. Eu acho que a relação médico-paciente é tão interessante, você ir no profissional que você acredita, que você confia, que vai dar tudo certo, você vai ser bem tratado e vai ficar bom aí para continuar a sua vida. E de uma forma, saúde é tudo isso, é você ficar bem. E o médico tem que orientar para você ficar bem da melhor forma possível. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. E nós vamos para o intervalo e voltamos já. Gente, não sai daí não, tem muita coisa aí que vocês precisam conferir ainda nesse programa de hoje.